Olá, está começando o Acontece no Rio. Você agora vai rever as reportagens que marcaram as últimas semanas na cidade. Veja em instantes. A primeira reportagem que vamos exibir no programa de hoje mostra o treinamento das forças de segurança para a Olimpíada. Os agentes fizeram uma simulação de acidente químico em Deodoro. Militares vestidos com roupa do tipo astronauta anunciam que o ataque pode vir do céu. Para evitar que isso aconteça durante os Jogos Olímpicos, 60 integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, além de representantes dos corpos de bombeiro, das polícias civis e militares do Rio de Janeiro e do Ministério da Saúde, realizaram uma simulação prática de incidentes. Essa é a conclusão do curso, que abordou temas como descontaminação de pessoal, viaturas, equipamentos, grupos e multidões. É até estranho ver esse cenário que parece de guerra num país como o Brasil, que nunca teve um ataque terrorista. Mas com os Jogos, o país vai ter um destaque mundial. E aí, todo cuidado é pouco. Por isso, a ajuda dos americanos tem sido essencial. Já há uma parceria do Brasil com vários países, dentre eles os Estados Unidos. Há uma parceria muito grande na área militar. E exatamente a tempo de nós aumentarmos as nossas capacidades, nos prepararmos adequadamente, eles vieram com a expertise que eles têm no mundo inteiro, porque lidam com essa problemática ao redor do mundo, e trazem, agregam conhecimento àquilo que nós já vínhamos preparando. O treino serviu para padronizar procedimentos entre as diversas forças envolvidas na Olimpíada. Para o evento, será montada a maior operação de segurança da história do Brasil, com 85 mil pessoas destacadas para atuar na segurança. Serão 206 os países participantes dos Jogos e a estimativa é que 80 chefes de Estado, além das delegações e atletas, passem pelo Rio. As áreas de competição receberão viaturas como essa, de vigilância químico, biológico, radiológico e nuclear, que são laboratórios que detectam qual tipo de substância utilizada no ataque. No local, foram montadas tendas que são chamadas de postos de descontaminação. O procedimento será o seguinte: aqui é feito o socorro das vítimas. Elas passam por uma limpeza realizada com produtos especiais. Depois, é a vez de quem realizou o socorro passar também por uma limpeza em outra tenda. De acordo com o tipo de agente, nós vamos verificar se ele é químico, biológico, radiológico e determinar que tipo de descontaminação será feita, qual equipamento nós vamos utilizar e principalmente onde nós vamos colocar no terreno o posto de descontaminação. Segundo o Ministério da Defesa, o Brasil está preparado. Existe uma série de equipamentos, não apenas o que vocês viram aqui, mas outras organizações militares, não apenas do Exército, como da Marinha e mesmo da Força Aérea. Então existem vários equipamentos, várias tendas que serão deslocadas para cada uma das cidades, sede do futebol olímpico, e também aqui no Rio de Janeiro. Então há esse material já pertencente às Forças Armadas e contamos também com material dos corpos de bombeiro, do Ministério da Saúde, enfim, um trabalho interagências. No Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o repórter Marcelo Vieira mostrou que elas, embora atuantes, são minoria na Câmara dos Vereadores. A reportagem também revela uma situação muito semelhante na Câmara Federal. Elas são poucas, mas boas de voto. É o caso de Rosa Fernandes, a campeã do Parlamento Carioca. Na última eleição, foram mais de 68 mil votos. Leila, do Flamengo, fala do orgulho de fazer parte dessa minoria dentro do plenário. Eu estou numa casa que predomina os homens, mas isso nunca me assustou, porque eu tenho uma voz, eu tenho um trabalho e eu tenho decisões e o principal, compromisso com a minha cidade. Tânia Bastos é presidente da Comissão Permanente de Defesa da Mulher, da qual também fazem parte Leila, do Flamengo, e Verônica Costa, um grupo que conquistou avanços para a mulher. Os avanços da nossa comissão foram muitos. E eu tenho a dizer que todos os trabalhos que nós fizemos aqui foi exatamente em prol da mulher, para que ela tivesse visibilidade, para que a própria Câmara tivesse visibilidade, para que todo o nosso trabalho também fosse respeitado pela sociedade. E nós temos conseguido isso.
A representação feminina no parlamento é completada por Tereza Berger e Vera Lins. Das 51 cadeiras, apenas 6 são ocupadas por mulheres, isto é, 11% do total. A Câmara Municipal é um retrato da participação da mulher na política do país. Na Câmara Federal, entre os 513 parlamentares, 51 são mulheres, uma representação feminina de apenas 9%. A mesma situação acontece no Senado, onde das 81 cadeiras, apenas 12 são ocupadas por mulheres. Essas taxas colocam o Brasil como um dos piores países do mundo, quando o assunto é representação feminina no parlamento. O Brasil fica abaixo da média mundial, que é de 22%. E não é só quantidade. Tereza Berger defende a participação da mulher em funções mais importantes do parlamento carioca. Dificilmente uma mulher ocupa alguma posição de destaque na casa, por exemplo, a Comissão de Justiça e Redação, que é tão disputada, a mesa diretora também, a presidência da casa. Eu me lembro que nos últimos anos, nas últimas décadas, nós tivemos apenas uma mulher presidente desta casa. Então, não temos muito para comemorar. A campeã de votos, Rosa Fernandes, concorda com a colega de bancada, mas sonha também com mais representantes no plenário. Eu acho que a gente tem uma característica muito interessante, principalmente as mulheres de mandato. Pela natureza do nosso trabalho, são mulheres muito guerreiras, são mulheres que vão para o confronto. São mulheres que se posicionam com o seu pensamento, com as suas ideias, com as suas propostas. E eu acho que isso serve de modelo e passa para o restante da população que é possível, que essas mulheres existem e que é possível que outras mulheres venham para se agregar, para se juntar a esse número e ter uma frente que não tenha essa distinção. O ideal é que a gente, lá na frente, não perceba essa separação de homens, mulheres, de gênero, que essas mulheres possam estar inseridas nesse processo de forma natural. E o tema violência contra a mulher também foi tratado numa reportagem aqui no Acontece no Rio. Um estudo da Defensoria Pública traçou um perfil das vítimas de agressões que procuram o órgão. Essa mulher que não quis se identificar foi agredida pelo marido depois de 13 anos de convivência. A violência física se deu mediante algumas discussões e sempre no meio das discussões tiveram algumas afrontas e tiveram 3 episódios, uma tentativa de enforcamento, outra tentativa de bater com a mão, não foi posição de soco, foi com a mão aberta no rosto, e as outras foi debaixo do pescoço para baixo. A lembrança da agressão emociona e o relato da violência é algumas vezes interrompido por lágrimas. A mulher tem que se reinventar, né? O amor próprio tem que voltar. A coragem de denunciar o companheiro provocou mudanças na vida da vítima. A minha situação hoje, eu estou com medida protetiva. Ele não pode se aproximar de mim, nem eu dele. Não pode ter contato por e-mail, por telefone, por nada. Meu endereço está em sigilo. Eu não posso... A única coisa que é o meu trabalho, mas em compensação, pela medida protetiva, eu tenho um pouco de tranquilidade por causa do meu trabalho, porque eu sei que a medida protetiva ele não vai poder entrar no trabalho, eu vou trabalhar sossegada. E estou sempre vigiando, ando na rua e vigio. Não sei dele, também não quero saber. E vim... Tem medo? Muito. A medida protetiva veio depois que a responsável pela denúncia procurou o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência, o NUDEM da Defensoria Pública. Por mês, o núcleo recebe 200 denúncias de agressão. Antes da Lei Maria da Penha, as mulheres nos procuravam na Defensoria Pública e era muito difícil atender essa mulher, porque nós não tínhamos a garantia de defesa dessa mulher, porque não tínhamos instrumentos jurídicos para isso.
Hoje nós temos, são as medidas protetivas, que são decisões judiciais que são tiradas muito rapidamente e sempre na defesa da mulher. É uma proibição de aproximação, uma proibição de contato, é um afastamento do lar, são alimentos provisórios, guarda provisória de filhos, que parecem que são medidas pequenas, mas que no universo dessa mulher que está sofrendo violência é muito importante. Com base nas denúncias, o Nudem elaborou um perfil das mulheres que procuram o núcleo. Pelo menos 5 itens foram analisados. Raça, 53% das mulheres são de cor branca. Escolaridade, 32% têm um ensino médio completo. Renda familiar, 45% recebem até 3 salários mínimos. Dependência financeira, 66% não são dependentes. Religião, 42% são católicas. Os dados mostram que a vítima que menos procura ajuda é aquela com pouco acesso à informação e dependente financeiramente do companheiro. A pesquisa confirma também que a violência contra a mulher é democrática, atinge indiscriminadamente brancas e negras, ricas e pobres, com ou sem instrução. Essa violência, ela não é de uma classe, ela não é violência de um grupo específico. Infelizmente, a gente sempre até, é uma frase que as feministas usam, né, que a violência doméstica é democrática, no sentido de que ela pega qualquer que seja a classe social, independente de estudo, de situação socioeconômica, né, porque vem de uma coisa cultural, né, que precisamos mudar, né, são padrões de comportamento muito assimilados ao longo de séculos que a gente precisa mudar. Há 18 anos à frente do Nudem, Arlanza revela uma preocupação: a violência contra a mulher na adolescência. É que existe um padrão de comportamento que vem sendo reproduzido, né, por meninos e meninas e é um padrão de muito domínio, né, muita dominação masculina sobre a menina, né, sobre as namoradas, né? De proibir de sair, proibir de falar, de não poder usar roupa assim, roupa assado. Quer dizer, uma coisa que nós, mulheres, julgávamos de alguma maneira já ultrapassada, né? De repente nós vemos as meninas e os meninos reproduzindo. É preciso que a desigualdade de gênero seja discutida nas escolas, para que a gente quebre com essas intolerâncias e com essas ações tão autoritárias e violentas, né? Agora você vai conhecer um projeto muito interessante que ensina noções de segurança do ciclismo a alunos de escolas municipais. As aulas são na rua e muito divertidas. A repórter Aline Bordalo foi conhecer de perto a iniciativa. A bicicleta, por enquanto, é só um brinquedo, mas no futuro essa turminha descobrirá as vantagens da magrela. E é pensando lá na frente que a Sete Rio montou o projeto Escola de Trânsito Bike Educa. Alunos do ensino fundamental de escolas municipais participam de uma aula diferente. Primeiro, eles aprendem como a bicicleta surgiu, como se comportar no trânsito e os benefícios deste meio de transporte. O que esse excesso de veículos aqui vai gerar para a gente? Poluição, ó. O ideal é que o quanto mais cedo a gente incorporar hábitos seguros, né, um comportamento seguro, vai ser melhor para todo mundo. Então a gente, ao mesmo tempo que promove o uso da bicicleta como um meio de locomoção, a gente também tem que ensinar algumas regras, né? A bicicleta também é um veículo, está previsto no Código de Trânsito, e ela também tem algumas regras que ela tem que seguir. Tem que a sinalização, não pode andar em cima da calçada. Conhecer as peças da bicicleta também é importante. Saber o mecanismo da corrente, do freio, para resolver qualquer problema. A última etapa é a mais divertida. As crianças assumem várias funções, a de guarda de trânsito, ciclista e pedestre. E nessa mini ciclovia, eles têm uma breve noção do que acontece na realidade. O que você vai ser hoje, Ian? Guarda de trânsito. O que você vai fazer? Se eles estiverem tudo errado, com o sapato desamarrado, sem um capacete, a gente vai ter que multar eles. Ah, você vai dar multa então para eles? É. O que você vai fazer aqui com os ciclistas e pedestres? Quando eles estiverem tudo errado, a gente vai dar multa. Quando a gente liberar eles para andar, a gente apita e faz um negócio com a mão.
Quem fica na bicicleta ganha capacete, os guardas, apito. A pista tem placas de trânsito, sinal e até pardal. Não pode ultrapassar a velocidade máxima, senão o Ian e a Fernanda multam. Os pedestres atravessam na faixa, mas sempre com atenção. As lições aprendidas aqui são que nem andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Eu aprendi que você andando de bicicleta, você polui menos a terra. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!